Vamos analisar a vitória de ontem com 2 gols do Eduardo, melhor em campo. E eu estou surpreso, viu, com o desempenho do Eduardo. Sempre imaginei aquele meia cadenciando o jogo, até mais lento, mas não, tá acelerando, dando dinâmica ao meio campo. Eu começo por esse destaque com você, do Panzi. Que boa partida, não só pelos gols, mas pela movimentação do Eduardo. E na tela, para você do YouTube, os melhores momentos. O Cássio no primeiro tempo trabalhou bastante. Boa tarde, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, um abraço a todos. Só um primeiro tempo mais equilibrado, né? E eu não imaginava nada diferente dentro do que o Vila Nova precisava, né? Dentro das necessidades do Vila. Perdeu o primeiro jogo por 2-0. E precisava sair um pouco, apesar de não ser a característica da equipe de Goiânia, né? Um time marcado por se defender bem, tentar aproveitar espaço. Só que você começa um confronto perdendo por 2-0, né? Você tem que abrir mão um pouco da sua característica e o Vila fez. E fez até bem, cara. Dentro das limitações, foi pra cima do Cruzeiro, conseguiu jogar, conseguiu enfrentar o Cruzeiro. O Cássio trabalhou bastante na primeira etapa. É verdade que o House também, né? Aliás, ele fez uma defesa espetacular em 2 finalizações, a última delas do Caio Jorge. Então foi um primeiro tempo de muito equilíbrio. E se o Vila abriu mão da sua característica na primeira etapa para tentar diminuir a vantagem, que não aconteceu, essa diminuição no primeiro tempo, na segunda etapa ele tinha que sair ainda mais, né? E aí o Cruzeiro abre o marcador e aí define de vez a história do jogo. O Vila se abre e o Cruzeiro aproveita muito bem os espaços. O Leonardo Jardim mudando um pouco da característica da equipe, né? Com a mudança de peças. Aliás, nós temos algumas versões desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Desde que a coisa começou a andar, né? É o Cruzeiro com os 2 jogadores de lado, Wanderson e Christian, é o Cruzeiro só com um deles, é o Cruzeiro sem o Matheus e com o Gabi, é o Cruzeiro com Gabriel Barbosa, Matheus e Caio Jorge, que nós vimos ontem, com um desenho tático um pouco diferente, e todos esses têm funcionado. Dependendo do adversário, dependendo da ocasião. E isso é bom, isso é uma ótima notícia. O Cruzeiro não está preso a um desenho tático, a uma característica. O treinador, à medida que o tempo vai passando, ele vai dando mais de 2 versões ao Cruzeiro, e isso pode fazer diferença lá na frente. O Alexandre Simões, o Cruzeiro, né, ontem soube sofrer, que é um termo já bastante rodado no futebol, no primeiro tempo, ainda assim com maior posse de bola, ainda assim criando bastante. E outra coisa, né, Simões, vivo nas 2 competições, Cruzeiro agora encaminhado para oitavas de final e no Brasileiro brigando nas cabeças. Eu dizia mais cedo que o Leonardo Jardim prometeu que daria ao Cruzeiro um time. Ele deu. O Cruzeiro está encaixado, fazendo um grande papel na temporada. E agora ele está dando ao Cruzeiro um elenco, recuperando bons jogadores, recuperando, como eu citei o Eduardo, que até bem pouco tempo estava escanteado no time do Cruzeiro, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Edu, quem acompanha a gente. O Cruzeiro passou... O placar de 3-0 foi construído na segunda etapa. Agora tem um ponto interessante, e até que o próprio Jardim destacou na coletiva dele, né? Que o treinador do Vila Nova, ele fez uma marcação muito forte no Cruzeiro na primeira etapa para poder tentar fazer 1-0, que ele puxaria a torcida pro lado dele, né? E o estádio estava cheio, a torcida empolgada com essa possibilidade de um jogo contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, o Cruzeiro soube explorar justamente o quê? O Vila Nova diminuiu o ritmo. Afogou, né? Porque é impossível manter aquele ritmo o tempo inteiro, né? O Cruzeiro soube se segurar e foi. Eu acho até que no primeiro tempo, Thiago, aí eu queria até saber da opinião do Edu, eu concordo com ele que o Cruzeiro tem várias versões, mas me agradaria mais pro jogo de ontem. Eu entendo, o Wanderson não foi nem pro banco de reservas, mas eu acho que se tivesse um cara de velocidade do lado, de velocidade, e aí no caso o único que tem é o Marquinhos, né? Que estava no banco de reservas. Eu acho que o Cruzeiro está evitando usar pela questão contratual. Pela questão contratual. Então, quer dizer, tem mais essa limitação aí pro Jardim, que a gente tem visto ele levar o Marquinhos pro banco, mas não utilizar, né? Foi assim no clássico contra o Atlético, foi assim nesse jogo de ontem. Mas, de toda forma, eu acho que fica meio preso, sabe? O Gabigol, ele tem um papel muito importante, eu acho que quando ele substitui o Caio Jorge, ou quando ele é o cara que substitui o Matheus Pereira, mas nesse tipo de jogo, os 3 juntos, eu acho que facilita um pouco para o adversário. Eu acho que o Cruzeiro perde muito daquela explosão que ele tem quando ele rouba a bola, sabe? Aquele cara de lado de campo que puxa realmente. Ganha na criação, na qualidade, mas não era muito um jogo para isso, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, que passou a ser, porque o Cruzeiro se impôs tecnicamente e fisicamente, aí foi
infelizmente pro Vila Nova, um passeio, né? O Cruzeiro realmente comandou as ações na segunda etapa e se precisasse, se apertasse mais, faria uma diferença maior. Aliás, é o maior agregado, né? O 5-0 do Cruzeiro sobre o Vila é o maior agregado dessa terceira fase de Copa do Brasil. Todo mundo ou passou ou ficou fora dos grandões, né? O Botafogo fez 4-0 no primeiro, mas um time... O Atlético também empatou o primeiro, passou com folga no segundo. Mas muita gente passou apertado ou ficou pelo caminho, né? E o Cruzeiro e o Botafogo não passaram aperto em momento algum, né? E o Cruzeiro não sofreu gols, quer dizer, mais um jogo sem sofrer gols. Eu acho que isso é muito importante na construção da equipe. Agora, eu imagino a ansiedade do Jardim por essa janela de meio de ano, justamente por isso, né? Assim, essas peças que ainda faltam, ele vai adaptando. Usou o Jonathan Jesus ontem mais uma vez na lateral direita, aí já com a coisa resolvida. Mas, de toda forma, eu achei muito interessante uma fala dele na coletiva, Thiago. Que o tempo vai passando e ele vai ganhando mais jogadores. Ele vai ganhando mais jogadores. Isso quer dizer, ele tinha um time, agora ele já tem um grupo, e eu acho que isso está sendo demonstrado em campo. Nos jogos do Cruzeiro, ele está mostrando que realmente, a cada semana, 1 ou 2 jogadores já vão se encaixando no esquema dele e ele vai ganhando opções. Então eu acho que isso é fundamental pro Cruzeiro nessa reta final aí, antes desse Mundial, em que o Cruzeiro tem um grande objetivo. Se manter na ponta do Campeonato Brasileiro. Se manter na ponta do Campeonato Brasileiro é fundamental pro Cruzeiro antes da parada pro Mundial. Ô Edu Panzi, eu vou bancar o advogado do diabo, mas preciso dizer sobre Alexandre Matos, que foi execrado por parte da torcida, também por parte da imprensa. Muita gente pediu a saída dele do Cruzeiro pelas contratações que ele fez. E agora que essas contratações estão dando resultado, num time ajeitado, claro, com todo o mérito do técnico Leonardo Jardim. Foi ele também quem trouxe, né, o Alexandre Matos, quem buscou o Leonardo Jardim. É hora de dar a mão à palmatória também ao CEO de futebol do Cruzeiro, ao até então homem forte do Cruzeiro, pelas contratações, ou ele não tem mérito nenhum, Edu Panzi? Não, Thiago, o Matos tem mérito, mas dentro daquilo que a gente enxerga e daquilo que a gente tem acesso, o Matos tem mérito sim, porque ultimamente a turma só tem lembrado do Alexandre Matos na parte negativa. Agora que o time tá bem, que tem muita gente entregando, é bom lembrar do Matos também, porque foi o Matos que trouxe, ou que participou da contratação de todo esse elenco, da montagem desse elenco, inclusive do atual treinador, do Leonardo Jardim. Mas, se atente ao que eu falei agora há pouco. A gente elogia aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que chega pra gente, porque algo me chama atenção, Thiago. Eu concordo com você que o Matos tem participação nesse elenco, não tem? Claro. Certo? Eu acho, né? Foi ele quem buscou. Mas por que ele tá escanteado dentro do clube? Por que não fala mais? Por que não participa de muita coisa dentro do clube mais? A impressão que eu tenho é que tem algo que a gente não tem acesso, que a gente não enxerga e que incomodou os donos do Cruzeiro, e por isso o Matos perdeu crédito lá dentro, perdeu espaço lá dentro. Agora, dentro daquilo que a gente tem acesso, o Matos tem participação positiva na montagem de um elenco que nesse momento está entregado. Seria bom ouvir o próprio Alexandre Matos, e aqui eu coloco o microfone do Rádio Esporte, também da Itatiaia, à disposição do homem forte do futebol do Cruzeiro. Bora falar de Cruzeiro e das versões deste Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Que chegou, teve um tempo longo de trabalho na Toca da Raposa e aí começaram os jogos. E eu tô falando de jogos grandes mesmo, não tô falando nem de campeonato estadual, não. E aí o Cruzeiro patinou nos primeiros jogos, com a primeira versão do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que tinha Dudu, tinha Gabriel Barbosa, enfim, não deu certo. E aos poucos o Cruzeiro foi ganhando a cara do seu treinador. Ele teve o direito de escolher o time, já que ele não teve a chance de montar o elenco. E aí veio o Cruzeiro que deu certo, né? Com Caio Jorge, com Wanderson de um lado, com Christian de outro, com Lucas Silva de volta ao meio de campo, né? Essa uma das versões. Agora tem uma versão que boa parte da torcida e imprensa pedem, que é com Gabriel Barbosa. E o Cruzeiro com o Gabigol, ele pode ter o Matheus Pereira, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Vila, o jogo da volta da Copa do Brasil, com Gabi e Matheus Pereira jogando atrás do Caio Jorge, né, como 2 pontas de lança,
podemos dizer dessa maneira. Agora tem o Cruzeiro com o Gabigol, sem o Matheus Pereira. O Gabriel Barbosa também um passo atrás do Caio Jorge, ou como dupla de ataque. E aí essas versões, ao meu entender, vão depender muito do adversário que o Cruzeiro terá pela frente, se vai exigir muita pegada, muita marcação ou não. Vão depender muito do momento da partida. Acredito que o Cruzeiro com o Gabriel Barbosa, diante de adversários mais fortes, vai ser um Cruzeiro mais do segundo tempo, da metade para o final da segunda etapa, ou então quando não tiver o Caio Jorge. Nesse momento, com o que tem em mãos, o Cruzeiro, quando enfrentar os grandes adversários, as equipes mais complicadas, o Leonardo Jardim está agindo da maneira correta. Um Cruzeiro mais forte fisicamente, mais intenso, com muita pegada pelos lados do campo, com o auxílio dos laterais subindo, com o Caio Jorge pressionando e com o Matheus Pereira muito mais exigido fisicamente no jogo sem a bola e que tem entregado nessa função. Então, são diversas versões do Cruzeiro do Leonardo Jardim, mas talvez a melhor delas a gente ainda não conheça. Vai ser o Cruzeiro depois da janela, vai ser o Cruzeiro depois do Mundial de Clubes. Aí sim, com algumas peças que estão por vir e que o Leonardo Jardim tenha escolhido. A perspectiva é boa para o Cruzeiro no segundo semestre também. Então é isso aí, Nação Azul. Inscreve-se no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso querido e mais amado o Cruzeiro, o cabuloso, o maior de Minas Gerais. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.